E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar dos 5 fundamentos básicos de desenho. Então, para você que está começando agora, não entende nada, está perdido, esse vídeo é para você. E se você for novo no canal, já se inscreve, deixa seu like e me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje vamos falar dos 5 fundamentos de desenho. Então, se você está perdido, então fique aqui comigo que você vai entender melhor o que você precisa aprender e estudar para que você consiga se tornar o melhor ilustrador. O primeiro conceito que eu vou falar é sobre formas geométricas básicas. E o que isso quer dizer? Basicamente, é pegar algum objeto, algum elemento, pessoas, formas que você vê na vida real e tentar converter isso para formas básicas geométricas, que seria basicamente círculos, quadrados, cones, cilindros e assim por diante. Por que disso? Geralmente a gente tende a querer desenhar alguma coisa já com suas formas mais complexas, mas esse não é o caminho, principalmente para quando você está começando a desenhar e você tem dificuldade em transpor aquilo para um papel. Então a ideia é você enxergar elementos básicos de um objeto e construindo o desenho a partir dessas formas. Então, por exemplo, vamos supor que eu queria desenhar esta garrafa aqui. Então, em vez de eu começar pelo contorno dela, eu vou começar a enxergar o que eu poderia encaixar aqui de elementos básicos para poder construir esse desenho. Então, aqui podemos ver que temos um cilindro. Então, a gente pode enxergar um cilindro aqui em todo o seu corpo e aqui na boca a gente tem uma elipse ou um círculo, entendeu? Então, assim a gente conseguiria desenhar isso de uma forma mais fácil, tá? Transpondo para um papel. E galera, isso ajuda muito, tá? E quando você está começando a desenhar, você precisa de algum caminho, de alguns macetes para poder fazer aquele desenho. E a gente tende a querer fazer contornos, o que eu falo que é muito errado, tá? Desenhar pelo contorno não é o correto, e sim você manter a proporção através de formas geométricas. Você vai atingir um resultado muito melhor, tá bom? O segundo conceito no qual você precisa aprender é sobre o que? Proporção. Já se deparou com alguma situação no qual você começou a desenhar uma pessoa e a cabeça ficou pequena e o corpo enorme? Ou ao contrário, a cabeça grande e o corpo pequeno? Isso aí é problema de proporção, tá? Existem regras a serem seguidas. E não só estou falando de corpo humano, tá? O que se aplica muito, mas objetos também. Então a proporção ela é essencial para você manter um desenho bonito, tá? Novamente no exemplo da garrafa. Se eu não desenhar em forma geométrica, fosse desenhar direto, eu fosse fazer aqui a boca da garrafa bem maior do que o corpo, não estaria com proporção legal, pois não é assim que a gente vê, né, o nosso objeto de referência. Aproveitando que eu estou falando de proporção, que está muito casado ali a questão da composição, tá? A composição, ela é o quê? Um conceito que vai falar de como você vai relacionar os elementos do seu desenho. Então, tomando como exemplo uma folha A4, você teria que ter em mente o que fosse colocar aqui, qualquer desenho, seja ele uma pessoa, seja ele várias coisas, seja uma natureza, seja elementos de natureza morta, tudo isso tem que estar bem relacionado. E a composição não está ligada apenas à posição desses elementos, desses objetos ou pessoas, mas também está ligado intimamente com as cores, com o contraste, com o que você quer passar para quem está observando o seu desenho. Isso é muito importante, tá? Uma relação de várias coisas, que é um assunto que cabe para um vídeo inteiro, só falando sobre isso. Terceiro conceito, que para mim é um dos mais importantes, é anatomia, tá? Muitos têm dificuldade e é natural, pois é muito complexo, tá? A anatomia, ela vai te proporcionar você conseguir desenhar um corpo humano em qualquer estilo. E você precisa dividir esse estudo, né, de cabeça, tronco, membros, pois é muito complexo. Não adianta, você não vai conseguir estudar isso de uma vez só. E principalmente você vai voltar nesses assuntos depois para reforçar.
pois quando você for desenhar um corpo humano, você tem que ter em mente como é a estrutura corporal, como é o rosto, como os ossos se relacionam com a musculatura, como a pele também se comporta ao receber luz sobre ela, a questão dos planos, enfim, é uma série ali de estudos que você precisa adentrar dentro da parte de anatomia. Quarto conceito muito importante é a questão da luz e sombra. Realmente isso às vezes dá medo. Quando eu comecei a estudar luz e sombra, cara, nossa, eu passei muita dificuldade, pois não é tão simples como parece. Apesar do conceito ser fácil a gente entender, na prática já não é tão simples assim, tá bom? Por quê? Porque você precisa entender como a luz se comporta. Como a luz, ao bater numa determinada superfície, ela reflete, ela não reflete. Depois entra um segundo item, que é a questão da cor da luz, da cor da superfície, enfim, essa mistura de cores que vai tornar o seu desenho mais realista, né? Vai ficar mais bonito. Então é muito difícil. Então é necessário estudar muita luz e sombra, pois é isso que vai trazer a tridimensionalidade no seu desenho, principalmente para quem trabalha com realismo. E o quinto conceito, não menos importante, que eu vou falar é perspectiva. Eu sei, não se desespere, tá? Quando eu falo em perspectiva, tem gente que já começa a gritar, a chorar, né, pedir pelo amor de Deus. Mas calma que é difícil mesmo. Entender os conceitos de perspectiva é muito fácil, pois você tem os pontos de fuga, você tem a linha do observador, enfim. Porém, na prática, não é tão simples assim, pois é preciso encaixar tudo aquilo que você já sabe dentro dessa perspectiva, entendeu? Colocar isso num papel 2D não é tão simples assim, não é tão trivial, e exige muita prática e estudo. E quando o artista começa a dominar esse conceito, o nível do desenho vai lá em cima, porque a gente sai do comum, né? A gente começa a vislumbrar outros ângulos, e isso é muito bacana. Aquele comum de desenhar só de frente ou de perfil, de lado, acaba que fica um pouco sem graça, né? Então, quando você começa a criar posições bem mais dinâmicas em perspectiva, cara, fica outro nível. Então é isso, galerinha. Se você ainda não sabia ou apenas ouviu falar desses conceitos, deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber mais se vocês já sabiam disso ou não. E lembrando, tudo que eu disse aqui, pessoal, eu só apenas citei. Para entender melhor é preciso de fato entrar mais a fundo em cada detalhe, tá? Porque daria no mínimo um vídeo por conceito, tá? É muito abrangente. E depois aqui no canal eu vou trazer mais vídeos explicando cada um com mais detalhes, tá? Eu vou entrar a fundo, vou desenhar no papel explicando aí como você pode colocar isso na prática. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e segue lá no Instagram, tá? Lá eu faço sorteios, faço torneios de desenho, interajo muito mais com a galera, belezinha? Um forte abraço e bons estudos!